Entrando em 5, 4, 3. Pronto, já estamos ao vivo, Tito. Amigos, boa tarde. Quem já está acompanhando, a gente vai esperar só mais um minutinho. Estamos em 21 pessoas assistindo. Por favor, só mais um instante. A gente está recomendando, quem puder, assistir por TV ou por computador, para melhorar a experiência, né? A apreciação do trabalho. A gente vai apresentar algumas obras e aí fica melhor de acompanhar se puder utilizar uma tela maior, tá? Mas o trabalho vai ficar disponível no YouTube e quem não conseguir acompanhar com boa qualidade pode assistir depois com mais calma. Tito, vamos? Vamos. Vai começar. Boa tarde a todos. Quero dizer inicialmente que para a gente é uma alegria, né, ter essa oportunidade de estar apresentando essa palestra com esse tema, a história do nascimento de Jesus na arte renascentista. E já temos aqui algumas pessoas presentes, né? Outras pessoas certamente ainda vão se conectar e a gente vai avançando aqui na apresentação. Mas sintam-se todos cumprimentados. Nós temos algumas autoridades presentes, religiosas, civis, e para não citar nomes e estender o tempo, sintam-se todos devidamente cumprimentados. E quero apenas mencionar uma presença assim, de uma pessoa muito querida mesmo a nós, que é Graça Evangelista. Vou dizer assim que ficamos muito contentes com tua atenção aqui, teu interesse por essa palestra. Em relação ao conteúdo, é bom ficar assim já esclarecido que toda a palestra, a matéria-prima de tudo que será exposto, são textos escritos, né? São os 4 evangelhos canônicos, alguns chamados evangelhos apócrifos, que não estão dentro do chamada Bíblia, né? Não são reconhecidos assim oficialmente pela Igreja Católica, e também alguns textos históricos. Então, tudo que será exposto, a gente vai narrar o que se escreveu sobre os acontecimentos. A dinâmica, eu vou fazer a exposição do que está escrito, né? E depois o Wagner vai apresentar a tela que retratou aquela cena da vida de Jesus e fazer a análise artística mesmo do que lá está. Em relação a perguntas, a gente tem uma palestra, né, que tem muito conteúdo para um tempo que a gente quer fazer, né, para não cansar. Então, a gente vai fazer a palestra toda. Se sobrar tempo, a gente já abre espaço para pergunta. Caso contrário, as pessoas podem ir colocando suas perguntas aí no YouTube, que em seguida, por esses dias posteriores, a gente responde todas as perguntas e coloca lá no Facebook que a gente tem a história de Jesus na arte renascentista. A gente pode responder pelo YouTube também, pelos comentários do YouTube. Então, tem essa solução também, responder pelos comentários do YouTube. E também esclarecer que a gente tem uma palestra que a gente considera mais completa e também mais profunda, né, mais aprofundada,
que é a história de Jesus na arte renascentista, que vai desde o casamento da Virgem Maria com São José, que é uma tela que hoje a gente também vai tratar, vai estudar, passando pelo batismo de Jesus, tempestade acalmada, transfiguração, até entrar no martírio, né, a coroação de espinhos, a crucificação e a ressurreição. E temos feito essas palestras com temas específicos, né? Fizemos a Páscoa cristã na arte renascentista, a história de João Batista na arte renascentista e hoje o nascimento de Jesus. E reiterar aí a recomendação de quem puder, tiver fácil, né, ao alcance, jogar a transmissão para a televisão, sobretudo pela parte de Wagner, que ele apresenta a tela, às vezes tem muitos detalhes e com uma visão maior fica melhor de apreciar. Então, agora passo a palavra para Wagner, para ele falar um pouco, apresentar um pouco desse movimento artístico do Renascimento italiano. Boa tarde, amigos. Então, por que a gente escolheu esse período específico do Renascimento para poder trabalhar essas obras de arte? Porque o Renascimento ele foi um florescimento cultural que ocorreu na Europa entre os séculos XIII, começou mais ou menos no século XIII, XIV, XV, e que se tornou conhecida pela volta, né, dos clássicos, a volta ao estudo dos clássicos, Platão, os clássicos gregos, Platão, Aristóteles, Pitágoras. Esses filósofos, os clássicos gregos, eles já eram estudados na Idade Média. Só que durante a Idade Média eles eram estudados subordinados ao cânone católico. E aí, nesse período da Renascença, que chama de Renascença Italiana, então essa Renascença teve em outros momentos também, outros locais, outras regiões, a proposta era estudar os gregos, estudar os clássicos, só que de uma visão mais pura, né, digamos assim, mais próxima do original. Então, eles entendiam, eles compreendiam que, assim como os gregos, que o conhecimento, a verdade, ela podia estar em todos os lugares. Ela não estaria só necessariamente no cânon católico da Igreja Romana. Então, os renascentistas, nessa busca da verdade aos modos gregos, eles procuravam estudar onde tivesse a verdade. E a grande inspiração sempre foi onde em qualquer religião, em qualquer conteúdo, que eles entendessem que tinha verdade. Então, a inspiração sempre foi, né, Platão e Aristóteles. Mas eles não, em nenhum momento, negaram, né, o cristianismo, negaram Deus. Na verdade, a concepção do movimento ele não é ateísta, como alguns dizem. Ele é religioso, ele não nega Deus. E numa perspectiva platônica, o Leonardo da Vinci escreveu uma vez que a beleza ornamenta a virtude. Então, a ideia de beleza, ela dá destaque, ou ela evidencia as virtudes, né? Então, é um recurso que existe na natureza, que só faz sentido quando está associado ao bem, ao virtuoso, ao belo. A beleza, o bom, o belo, o justo, o virtuoso. E aí, nessa frase de Leonardo da Vinci, então a gente está se propondo a estudar essa vida virtuosa, exemplar, que é a vida de Jesus a partir do seu nascimento, no momento agora que a gente está estudando, e como é que os artistas expressaram alguns acontecimentos da vida dele. E aí a gente começa com uma profecia de Isaías, né, que conta aí da origem dele, né? Então, pois nasceu entre nós uma criança, e as asas da dinastia de Davi nos foi dado, e sobre seus ombros estará a autoridade. Então, Isaías está profetizando que o Messias viria da casa de Davi.
Então, a gente tem aí num grau de entendimento a visão do Messias enquanto uma pessoa de sangue real. E aí, em João Evangelista, que já é contemporâneo, já é discípulo direto de Jesus, ele já escreve no começo lá do seu livro: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, depois que Jesus se apresenta, o Messias vem à Terra, João, que é uma testemunha da sua presença, dá um outro grau para explicar a natureza dele. Ele não é só um descendente de Davi, mas ele é a presença de Deus conosco. E aí, para a gente começar o trabalho, a contar essa vida virtuosa, a gente começa pelo casamento da Virgem. Então, iniciando essa narrativa, né, do nascimento, vamos falar do casamento da Virgem Maria com São José. Embora a gente saiba que a origem de Jesus é divina, ele cresceu sob o palio desse casamento. Então, vamos iniciar falando desse casamento. A princípio, falar algo sobre os nubentes. Então, José, o que é que se diz de José? O que é que está escrito? Ele era descendente de Davi, era da casa de Davi, portanto, descendente também do rei Salomão. Em relação à sua profissão, hoje se diz, né, que popularmente que ele era carpinteiro, mas os evangelhos, eles foram escritos originariamente em grego. E a palavra usada para descrever a profissão de José era tecton, que hoje, dentre as profissões em voga, né, se aproximaria mais de carpinteiro. Né? Então, a profissão dele, ele rendia uma classe intermediária, nem pobre, nem abastado. Em relação à idade, no momento do casamento, consta do proto-evangelho de Tiago que ele tinha uma idade avançada, e que também ele era viúvo, e do casamento anterior provinha filhos, né? Essa é a explicação, porque alguns trechos dos evangelhos canônicos mencionam os irmãos de Jesus, inclusive citando nomes. Então, eram irmãos por parte de pai do casamento anterior. Em relação a Maria, consta que seus pais, Ana e Joaquim, eram casados, mas ainda não tinham tido uma criança, um filho ou uma filha, e que Ana, então, roga a Deus, ora para Deus de ter a graça de ter uma criança, né? Pede a Deus e promete que se recebesse essa bênção, ela ia empenhar a vida dessa criança ao serviço do Senhor, ao serviço do templo. E em relação à infância de Maria, está escrito nesse proto-evangelho de Tiago, que é conhecido como sobre o evangelho da natividade de Maria, que está escrito diversos detalhes, né, da infância de Jesus e de Maria. Lá está escrito que Maria ela foi criada, quando criança, com uma atmosfera de santidade. Então, lá chega a constar de que ela foi criada sem que nada impuro tocasse suas mãos, e que ela era entretida por hebreias virgens. Então, havia em Maria, na criação de Maria, uma atmosfera mesmo já de santidade. Em relação a seu aspecto físico, existe um relato histórico que foi feito por encomenda do então autoridade romana na Judéia, chamado Públio Lentulus, presidente da Judéia. Ele encomendou a um soldado que fosse até Jesus, visse Jesus e
narrasse para ele como era a aparência de Jesus. E também tem um trecho que fala de Maria. Falando de Jesus, se refere à sua mãe, dizendo assim: é o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela. Então, Maria era de uma beleza, assim, sem par, extraordinária, assim como Jesus. Uma beleza, assim, que causava grande impacto. E havia uma profecia escrita por Isaías, que viveu em torno de 700 anos antes de Cristo, que dizia o seguinte: brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Jessé é o pai de Davi, portanto, avô de Salomão. E sobre o casamento, propriamente dito, né, os evangelhos canônicos, nenhum dos 4 evangelhos descreve com detalhes. Menciona o estado de casados, mas não descreve a cerimônia, como se deu o casamento. E um dos textos históricos que fala com maiores detalhes é um texto chamado Legenda Áurea, que circulou muito na Idade Média, entre os cristãos, muito conhecido, estudado, e que talvez até tenha servido de inspiração para a tela. E o que diz essa Legenda Áurea? Diz que o sumo sacerdote, em determinado momento, ele determinou que todas as servas do templo que tivessem alcançado a idade núbil, que na época era 14 anos, retornassem para os seus lares para serem dadas em casamento. E todas acolhem a determinação, exceto Maria, que diz que não apenas seus pais tinham empenhado sua vida ao serviço do Senhor, como ela mesma tinha prometido a sua virgindade a Deus. E diante da recusa de Maria, o sumo sacerdote, ele vai até o altar para se aconselhar, para se inspirar, para ver como resolver esse impasse. E então um anjo se apresenta e diz a ele que ele convocasse todos os homens aptos a casar, descendentes da casa de Davi, e que cada um desses varões trouxesse uma vara, né? Uma vara, vamos dizer assim, está me fugindo outro nome, mas que trouxesse uma vara e depositasse no altar. E daquela que rompesse flores e pousasse uma pomba, aquele era o sinal de que aquele portador daquela vara era o escolhido para ser o guardião da virgindade de Maria, né? Então, assim foi feito, foram convocados, compareceram os pretendentes, e quando José deitou, né, a sua vara ali no altar, e rompeu em flores, uma pomba desceu, e ficou ali o sinal dado a todos de que José era o escolhido para ser o guardião da virgindade de Maria. E cumprindo, assim, né, a profecia de Isaías, que dizia que brotaria um rebento do tronco de Jessé, o tronco aí também no sentido de que um descendente de Jessé, um descendente da casa de Davi. E o renovo se frutificou e repousou sobre ele o Espírito do Senhor, simbolizado ali pela pomba. E agora, então, vamos ver como foi retratada essa cena do casamento da Virgem Maria com São José. Então, aí está aí a apresentação, o momento, o ato do casamento. E aí, lembrando que os renascentistas, eles tinham numa perspectiva platônica, eles tentavam representar, através de símbolos, aquilo que estava na espiritualidade, né, no plano espiritual. E os símbolos são elementos que a gente utiliza para conectar várias ideias diferentes. Então,
Por exemplo, a própria aliança, né, que é a representação do casamento, então é um compromisso de duas pessoas e é um formato de um círculo. Numa perspectiva simbólica, o círculo representa o plano das ideias, né, o plano das ideias puras, o plano da perfeição. De lá se manifesta aqui embaixo, de forma, na matéria, uma ideia que está lá no alto, né, uma ideia bem platônica. Então, o círculo, que simbolicamente também é um compromisso de duas pessoas, né, dois lados formando um círculo, também ele representa a próprio plano espiritual, uma perspectiva platônica. E aí essa pintura do Rafael Sanzio, ela tem dois momentos, né? Então ela tem um momento que é embaixo, que é o ato do casamento em si, e em cima a gente tem o templo. O que é interessante, o casamento ele não é representado dentro do templo, ele é um ato público, ou seja, ele está simbolizando que aquele casamento ele é de importância, ele é da importância não só para a comunidade judaica, hebraica, mas ele é da importância para a humanidade, para todos. E aí você tem alguns outros elementos, né? Então, nessa pintura, a gente tem a vara que floriu, conforme descrito no apócrifo. E aí as outras moças do templo, né, elas estão ao lado de Maria, e o detalhe é que, assim, por se tratar de pessoas da realeza, de sangue real, o pintor ele representou aí esses personagens que estão envolvidos no casamento aí com roupas e expressões dos nobres, né? Então, apesar de estar tendo um casamento, as jovens elas não expressam, né, um sentimento, elas não expressam vontade, não expressam espanto, elas simplesmente olham, né, assim, sem expressão, porque isso era uma característica da nobreza do século XV, né? O nobre ele não podia se expor em público e expressar raiva, dar risada. Então isso aí não era típico da nobreza. Então o artista representa a condição daquelas jovens, né, de uma forma como a nobreza se comportava na idade no século XV. Do outro lado também os homens, né, apesar de todos concorrerem e só um ganhou, eles também não expressam raiva, rancor, eles não são empáticos com o que está acontecendo. Isso era típico da nobreza da época, né? Então vai desde da face até as roupas, né, representando a nobreza. E aí é interessante que ele representa até um concorrente que perdeu, né, a concorrência, a vara dele não floriu, e ele quebra a vara, né? Outro detalhe que é interessante nessa perspectiva simbólica, né, de manifestar na pintura uma ideia superior, uma ideia, um plano espiritual, são as cores. As cores tinham muito significado para os artistas da Renascença, porque as cores elas representam a luz se manifestando em graus diferentes, né? A escala cromática, digamos assim. Então, por exemplo, eles atribuíam a Maria, no caso aí, que ela veste um manto vermelho, aliás, um manto azul, né, sobre um vestido vermelho, ela está representando aí o quê? O azul celeste, que é a natureza dela, né, superior, e o vermelho é o fogo do Espírito Santo. A gente vê essa mesma combinação de cores em outras pinturas, né? Então você tem aí da natureza da Maria duas cores
ligadas ao divino. O azul, celeste, representando o céu, e o vermelho representando o fogo do Espírito Santo, a luz do Espírito Santo. E aí José, ele tá aí com dois padrões, né? Ele tá com um amarelo e ele tá vestindo também um verde escuro. E aí o verde escuro de José, ele remete a uma virtude teologal, que é a esperança. E o amarelo aí seria uma revelação, né? O amarelo representa a revelação do... Lembrando o sonho que ele teve com o anjo, né, que apareceu, né, que está descrito que apareceu no sonho dele, para que ele cumprisse a missão, que ele não abandonasse Maria, e ele seguisse com a missão, porque o que ela estava esperando era um filho de Deus, era o Messias. Então... E aí a gente tem um pontífice, né? A gente tem um pontífice que é o sumo sacerdote, que é a ponte, a conexão entre o plano material e o plano espiritual, né? O sacerdote é isso, a função dele é que conecta Deus com nós aqui, com a humanidade. Outro detalhe interessante são os aspectos geométricos. A posição de Maria e de José, para dar essa ideia de casal que se complementa, assim como a aliança, o artista representou eles como a estrutura do corpo, como se fosse um espelho, como se um estivesse espelhando o outro. Um espelha o movimento do outro, né? Representando aí a harmonia dos dois. Então, a aliança é o arco de cada um, juntando, fazendo um círculo, e eles também estão nessa representação, como se fosse o espelho, fisicamente, um refletindo o outro. E aí, outro detalhe interessante da pintura é que é nessa época que se desenvolve um recurso chamado perspectiva, uma técnica de desenho chamada perspectiva. E a aliança, ela está alinhada exatamente com a entrada do templo. O que quer dizer isso aí? É que para a humanidade é aquele acontecimento que começa, é daquele acontecimento que vai vir a porta que vai conectar a gente com o superior. A função de um templo religioso, né, era isso, era a porta o templo de Israel, ele tinha essa função. Tinha lá o Santo dos Santos, que era o cômodo mais reservado do templo, e ali é que onde se fazia a conexão com Deus. Então, quando ele alinha aí a aliança junto com a porta, por onde a gente entra para acessar o Santo dos Santos, lá no salão, ele está dizendo assim, lá no templo, ele está dizendo que é daquele ato ali, né, simbolicamente ele está representando, que aquele ato ali, ele abre essa porta para o divino, que é Jesus. E aí a gente vai para o segundo momento, que é a anunciação. Então vamos agora para esse momento seguinte da anunciação da vinda de Jesus pelo anjo Gabriel. Existiam algumas profecias falando da vinda do Messias, do Salvador. E algumas eram assim já mais específicas, falando inclusive de que nasceria de uma virgem. E vamos então destacar aqui duas. Uma do já mencionado Isaías, que dizia o seguinte: o Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. E uma outra profecia feita, não catalogada, vamos dizer assim, classificada como profecia, mas que é uma profecia que é de autoria do rei Salomão. Está entre das suas consideradas odes, a ode 19 de Salomão. E falava o seguinte: o Espírito abriu o ventre da Virgem, e ela recebeu a concepção e deu à luz. E a Virgem tornou-se uma mãe com grande compaixão. Ela deu à luz a um filho sem dor em correr. Então, são duas profecias, assim, certeiras no que haveria de acontecer séculos e séculos depois.
Então, a Bíblia tem diversos trechos, né, que menciona anjos, mas dizendo o nome, só diz o nome de 3, que é Miguel, Rafael e Gabriel. Gavriel, em hebraico, traduzindo, significa homem forte de Deus. Mas também há traduções, né, colocando, né, dizendo que o significado para a nossa língua seria mensageiro de Deus. E no Evangelho de Lucas, quando ele fala, né, narra esse anjo Gabriel também se apresentando a Zacarias, pai de João Batista, para anunciar João Batista, ele diz o seguinte, que o anjo Gabriel, quando se apresenta, ele diz, eu sou Gabriel, o que está na presença de Deus. Então, é o anjo anunciador que está na presença de Deus. Segundo Lucas, né, 6 meses após anunciar a vinda de João Batista, o anjo Gabriel aparece em Nazaré, se apresenta para Maria, saudando-a, dizendo, Ave, cheia de graça, o Senhor é convosco. E Maria, então, diante ali do aparecimento de um anjo, e com essas palavras, ela, segundo está escrito assim, ela ficou perturbada, ficou impactada com a saudação, sem entender no momento imediato o significado das palavras. Então o anjo teria dito, não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, inclusive, nesse anúncio já é destacado também a ascendência de Jesus, né? Davi, casa de Davi. E também já prenuncia que o seu reino é eterno, não terá fim. Está na eternidade. E vamos ver agora como foi retratado, uma tela que eu considero belíssima, de Da Vinci, que retratou esse momento da anunciação do anjo Gabriel. Então, essa pintura é um tema que era comum na Idade Média, e um detalhe do Renascimento é que nesse período nesse período que a gente começa a ter a ideia de artista do jeito que a gente concebe hoje. Artista como um criador, como uma pessoa criativa, uma pessoa que tem as ideias e produz o conteúdo para a imaginação. Mas até então, até esse período, o que existiam não eram artistas, eram artesãos. Era uma pessoa que era especializada no ofício. Então você tinha pedreiro, carpinteiro, pintor, e tinha o pintor de parede, que a gente conhece, e tinha o pintor de fazer os ícones. E existiam os temas, né? A anunciação era um tema. A gente pega ao longo da história, em alguns momentos ao longo da Idade Média tiveram vários artesãos que pintaram esse tema. Então, quando passa a ter os artistas, eles passam a ter voz, né? Eles passam a imprimir a identidade deles nas peças. E Leonardo da Vinci, isso é uma das primeiras obras dele, e ele retrata esse tema da anunciação. E aí, como um estudante de Platão e Pitágoras, que se referencia muito na geometria, no equilíbrio das formas, ele, primeira coisa, estabelece uma hierarquia no olhar de Maria e o anjo Gabriel. O anjo Gabriel, ele vem anunciando, né, ele vem a fazer um anúncio a Maria, mas, na verdade, ele está diante de uma rainha. Então, ele se curva diante de uma rainha, que é Maria. Então, ele se curva e se abaixa. Levanta a mão direita, e faz um sinal de bênção. E aí é o anúncio. Ele está abençoando Maria, bendito, né?
Ave Maria, cheia de graça. E ele carrega consigo um lírio. O lírio é um outro símbolo. O lírio, ele é o símbolo da pureza. Então, ele remete a uma interpretação do Cântico dos Cânticos de Salomão, quando fala do lírio dos vales, fazendo referência a Jesus. Então, o lírio, representando a pureza, ele serve de presente para caracterizar ou para formalizar a concepção de Jesus ali, naquele momento. E Maria, ela é uma jovem, ela é uma nobre, ela tem sangue real, ela vem da casa de Davi, e ela é tratada como uma rainha pelo anjo, simbolicamente, e esse espanto dela, representado pela mão, discretamente ela levanta a mão, para representar esse espanto dela, mas ela se mantém serena, se mantém tranquila e atenta, observando, focada no anjo, concentrada nele, E mais uma vez as cores. Então a gente viu lá no casamento dela, na pintura do casamento dela, o azul celestial e o vermelho do Espírito Santo. Aqui a mesma coisa. A gente vê a natureza dela, o manto azul celeste, o vermelho do Espírito Santo, do fogo do Espírito Santo, a luz do Espírito Santo. E o Leonardo da Vinci, ele representa o ventre dela com um pano, é um detalhe, Tem um pano laranja, O laranja não, desculpa, dourado. E aí, mais uma vez, é a revelação, Foi anunciado para ela, então o anjo se revelou para ela e anunciou para ela que ela ia conceber a luz. Então, ali, conceber Jesus. Então, ela estava ali, digamos assim, começando o trabalho de gestação de Jesus para as pessoas, para atender as pessoas. E aí o manto ali no ventre dela está representando ali a revelação lá do anjo para ela. E aí tem um detalhe que é interessante, Maria, ela está estudando as escrituras, ela está no templo, ela foi dada ao templo devido à promessa de Ana e Joaquim, como estava escrito no apócrifo. Então ela estava estudando naquele momento as escrituras, ela não para de estudar. Ela dá uma pausa no estudo dela, segura e espera o anúncio, a manifestação do anjo. E é interessante porque essa visão de Maria, ela é comum em muitas pinturas, tanto da Idade Média como da Renascença. Maria estudando, Maria com livro. Então, Maria é um modelo de mãe. E as mães, elas eram as primeiras pedagogas, as primeiras educadoras. A educação dos filhos começava em casa através das mães. As mães é que se interessavam pelo estudo. Os pais se interessavam pelo comércio, pela cavalaria, pela capa e a espada, e as mães se interessavam pelas artes liberais, eram direcionadas às mães. Esse tipo, eram direcionada não, mas era, como digamos assim, chamava mais a atenção das mães, além do conhecimento da casa, do cuidado da família. Então as mães eram as primeiras educadoras. Então Maria é um modelo de mãe, e ela tem muitas representações, ela como livro, estudando e ensinando a Jesus, como se estivesse lendo para Jesus, servindo de modelo para as mães daquele período. Tem um outro detalhe simbólico também, que aí remete também aos gregos, que é a concha, Então, um detalhe que o Leonardo da Vinci bota aí na bancada de estudo dela, que é uma concha, que é um símbolo que remete ao nascimento da Vênus, ou Afrodite, que alguns relacionam com amor erótico, e aí tem a palavra afrodisíaco, mas não é necessariamente o amor erótico que ela representa. Afrodite ou Vênus representa o amor puro, o amor interessado, a beleza. Então, e por que tem esse símbolo da concha com ela? Porque o que a concha é na natureza? A concha é um ser na natureza que, quando entra um grão de areia, ele pega aquele grão e daquele grão ele gera uma joia, uma pérola. Então, Maria é como se fosse simbolicamente essa concha, que dentro dela está gerando um tesouro, uma pérola, que é Jesus. Então, de forma muito discreta, Leonardo faz uma ligação
com uma ideia muito antiga, que se remete lá aos símbolos gregos clássicos, da mitologia grega clássica. Passando aqui para a próxima tela, a visitação de Domenico, de 1491. Então vamos agora falar de mais um acontecimento, né? Com Maria já tendo recebido a anunciação, né? Já gestante, vamos dizer assim, que é a visitação de Maria à sua prima Isabel e seu marido Zacarias, que são os pais de João Batista. Isabel, esse nome em hebraico significa promessa de Deus. Ela era prima de Maria e descendia do profeta Arão, que era o irmão mais velho de Moisés e o primeiro sumo sacerdote dos hebreus. Já Zacarias, o nome Zacarias em hebraico significa o Senhor se lembra. Então a gente já vê que há aí uma completude, até nos nomes, a promessa de Deus e o Senhor se lembra. E Zacarias era um dos cerca de 2.000 sacerdotes do Templo de Jerusalém, né, da época. E Zacarias e Isabel o casal é descrito por Lucas como justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E está escrito que quando Isabel estava grávida de João, Maria, que já tinha recebido a anunciação, portanto já estava gestante, no 6º mês de gestação lhe foi feita a visita onde Isabel morava, que era nas regiões montanhosas de Judá, próximo a Judá. E quando Maria encontrou Isabel, né? Isabel, então, quando estava de frente para Maria, Isabel sentiu mexer em João Batista em seu ventre. E, segundo está escrito, ela encheu-se do Espírito Santo, encheu-se de uma inspiração, de uma força, e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Inclusive, completando aí o que hoje se conhece como Ave Maria, né? Primeiro trecho, Ave cheia de graça, o Senhor é convosco, foi lá na Anunciação. E esse segundo trecho da Ave Maria, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, é Isabel falando para Maria. E interessante que a gente já vê ali a identidade, né? O vínculo de João Batista com Jesus, porque ainda no ventre ele sentiu a presença e mexeu no ventre de Isabel. Né? E ainda diz mais Isabel, ela diz: E de onde provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Então Isabel ali também já reconhece quem está por vir, né? De quem Maria está gestante, né? A mãe do meu Senhor. E Maria, então, em resposta a essa saudação, vamos dizer assim, de Isabel, ela profere umas palavras de louvor à bênção recebida e à grandeza de Deus, umas palavras muito bonitas, que, inclusive, inspiraram muitos artistas, muitos músicos que musicaram essas palavras, hoje conhecida como Magnificat. Inclusive, Johann Sebastian Bach compôs música belíssima com essas palavras de louvor a Deus pela graça recebida. E Maria permaneceu com Isabel por 3 meses e depois voltou ao seu lar. E vamos então ver agora como foi retratado este acontecimento, essa cena da visitação de Maria a Isabel.
Então, o Dominico, ele coloca 4 personagens na tela. Então, são duas personagens que são as figuras centrais da narração, Maria e Isabel, e ele coloca mais 2 personagens aí a cada lado, representando Maria de Clopas e Salomé, mas não é a Salomé de Herodes, é aquela que é citada lá em Marcos 15, 40 e 41. Maria de Clopas e Salomé, elas presenciaram a crucificação e a ressurreição de Cristo. São consideradas irmãs de Maria, como se fossem assim, acompanhantes, irmãs que acompanhavam Maria. A gente vê em outras pinturas, na palestra que a gente faz completa, quando a gente fala da crucificação, a gente retrata uma pintura que elas aparecem novamente. E aí, o que acontece aí? A gente tem aí uma rainha, novamente, Maria, com um manto azul escuro, um manto de rainha, por baixo um vestido vermelho, com os mesmos símbolos de cores. E aí o que acontece? Você tem a Isabel, reconhece a autoridade da rainha e se ajoelha diante da rainha. E a rainha Maria, ela faz um gesto delicado com a prima de, olha, não precisa fazer isso, né? Delicadamente ela segura nos ombros dela, não precisa fazer isso, né? Mesmo Isabel se ajoelhando perante Maria, reconhecendo a autoridade espiritual dela, representada por uma roupa de nobre, de rainha. Aí você tem esse encontro, ele é muito fino, ele é muito alto, porque na verdade você tem também um reconhecimento mútuo, né? Você tem a Isabel reconhece o milagre de Maria de gerar um filho virgem, pura, e Maria reconhece o milagre de Isabel de gerar um filho idosa, né? Então você tem aí um encontro de 2 milagres. Então Maria, ela tem um gesto muito carinhoso com a prima, né? E o olhar é muito carinhoso com a prima, apesar da prima não dirigir os olhos a Maria. Isabel olha para um rubi, uma pedra preciosa que laça o manto de Maria. E é interessante que esse rubi ele também tem um significado. O rubi ele significa para o artista, ele é vermelho e o rubi que prende o manto, ele fazendo uma referência ao sangue de Cristo, ao sangue de Cristo que é derramado na cruz. Então, no coração dela, o coração de Maria, né, sente a missão de Jesus. E aí, como está no peito, amarrando o manto dela, né, então é como se estivesse na posição do coração. Então, faz uma referência ao sentimento dela a Jesus e à missão de Jesus. E aí tem mais um detalhe que a gente vê nessa pintura, que é aquele elemento clássico das conchas, né? Então todo o palácio onde ela está, que ela está no palácio, ela é uma rainha na espiritualidade, é representada dentro de um palácio, tem a decorada por conchas, né? Que é o palácio da rainha que tem dentro de si um tesouro, que é a pérola, que é o tesouro que é Jesus. E a Isabel está com um manto, está com a roupa amarela, dourada, né, representando também a revelação, o reconhecimento do milagre, né, da presença do divino na vida dela. E aí a gente vai para a próxima tela. Já Jesus nascido, que é a adoração dos Reis Magos.
Tito, tá sem áudio, Tito. Testa agora. Tito, tira o microfone, vai direto no computador, que a gente está sem áudio. Ouvindo? Agora tá. Vai. Então, pronto, vamos seguir. Momento, então, do nascimento de Jesus, aqui é o tema dessa palestra, né? Vamos tratar agora. Desculpe aí pela falha tecnológica. Então, vamos lá. Falando inicialmente assim sobre Nazaré, que é a cidade onde Jesus cresceu, né? A cidade onde José e Maria residiam. Nazaré, ela ficava distante de Belém, onde aconteceu o nascimento, cerca de 120 quilômetros. Então, foi uma jornada que foi percorrida, né, pelos pais de Jesus. E Nazaré não era nem considerada propriamente uma cidade, era mais um vilarejo, porque tinha apenas cerca de 100 famílias camponesas, né? Estrutura muito pouca, se refere a um poço e uma casa de banho. E não tinha saído de lá, né? Não era conhecido nenhuma figura proeminente dentro da religião, um grande sacerdote ou uma grande figura pública, né? Então, Nazaré era considerada uma cidade inexpressiva, né, para a região ali daquele momento. Tanto era assim que está escrito que Natanael, quando lhes contam que Jesus residia em Nazaré, era de Nazaré, né, ele pergunta, e pode algo bom de sair de Nazaré? Então, Nazaré era uma cidade pequena e ainda inexpressiva, né? Hoje, quase todo mundo civilizado conhece. E por que foram de Nazaré até Belém? Porque na época foi determinado pelo imperador romano Augusto um censo, um recenseamento, que um dos tributos pagos era per capita, era por cabeça, né? Era imposto no valor de 1 denário, que era pago pela mulher acima de 12 anos, por mulheres acima de 12 anos, e homens acima dos 14 e até os 65 anos. Era uma idade até que poucos chegavam, então praticamente até a morte. Existiam muitos outros tributos, era um sistema tributário escorchante mesmo, que empobrecia e, de certa forma, criava grande desconforto e sofrimento para a população local. E José, a família dele era de Belém, né? Ele descendia da casa de Davi, os familiares e ele próprio era de Belém. E no censo foi determinado que devia a família se deslocar até onde provinha o pai da família, o chefe da família. Então, por José ser provir de Belém, eles se deslocaram até Belém. E se deslocando até Belém, eles cumpriram uma profecia antiga, que era conhecido como vaticínio de Miqueias. Miqueias viveu em torno de 800 anos antes de Cristo. E ele dizia o seguinte: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, é mais uma profecia que não apenas é certeira, assim, né, de onde deveria acontecer, né, como também se refere a esse nascimento como algo, assim, da eternidade mesmo, algo que não tem, assim, um fim, e uma origem. Então, o nascimento, como nasceu, né, exatamente,
não está em nenhum dos evangelhos, nem canônicos, nem apócrifos, nem das minhas pesquisas, não está em nenhum texto histórico, como nasceu, momento assim exato e como nasceu. Mas tem um evangelho, que é o proto-evangelho de Tiago, o evangelho apócrifo, que narra-se um momento próximo, na verdade, um testemunho do que José se deparou. Então, o que é que está escrito? Diz que José e Maria estavam próximos, nas redondezas ali de Belém, e Maria deu sinais de que haveria de chegar a criança, né? Vamos dizer assim, entraria em trabalho, né, de ganhar a criança. E José, então, ele decide ir em busca de uma mulher para auxiliar, né? E então, o que está escrito é que ele, quando começa a andar, chega um momento que ele anda, mas não avança. Ele olha para o céu e é como se tudo tivesse parado. Até o pássaro que ele olha está parado no céu. Ele olha aos arredores, é como se o tempo, por alguns instantes, tivesse parado, deixado de seguir seu curso. E quando o movimento retoma, né, ele já vê uma mulher passando. E aí ele então pede, diz a essa mulher o que estava acontecendo e pede um auxílio. Essa mulher então acompanha ele até onde está Maria. E quando eles se aproximam um pouco, eles veem uma nuvem cobrindo ali o local onde Maria estava. E essa nuvem, em outras passagens do Antigo e Novo Testamento, em outros momentos, ela representa a presença de Deus. Então, quando Moisés está no Monte Sinai, segundo está escrito, na presença de Deus, recebendo os 10 mandamentos, o decálogo, uma nuvem cobre ele. Né? Então, tem uma nuvem cobrindo ali, representando a presença de Deus. E no momento da transfiguração, que é um momento interessantíssimo, né, que a gente inclusive aborda na palestra, que a gente pode considerar completa, a história de Jesus. No momento da transfiguração, também, quando ouve-se a voz de Deus, quando aparece Jesus transfigurado ao lado dos profetas, né? Quando ouve-se a voz de Deus, também cobre a cena uma nuvem, né? Também ali representando a presença de Deus. Então tem essa carga simbólica. E quando essa nuvem se dispersa, aparece assim, brilha uma luz muito intensa, tão intensa que ofusca as vistas dos dois, de José e dessa mulher que o acompanha. E, aos poucos, quando a luz vai amenizando, quando eles voltam a enxergar, já está Jesus ali, nascido, né, nos braços de Maria. Então, tem esse testemunho escrito, né, esse relato histórico, né, de que o que é que aconteceu, o que é que José se deparou, né? E então fica essa pergunta, né, por que esse nascimento diferente, né, de todos? Tem muitas correntes teológicas, muitas interpretações, mas para essa palestra eu vou me valer aqui de um pequeno escrito de um intelectual da igreja, né, estudioso, né, das escrituras da Igreja Católica, né, que é considerado pela Igreja Católica um santo, né? Então ele é chamado de São Gregório Taumaturgo. Ele diz o seguinte: Cristo, ao nascer, conservou a virgindade imaculada, para que a inaudita natureza desse parto fosse para nós o sinal de um grande mistério. Então, nessas palavras dele, ele sinaliza aqui, estudando o parto, quer dizer, o parto não, o nascimento de Jesus, como ele veio ao mundo, estudando, né, esse nascimento miraculoso, vamos dizer assim, metafísico, né, incomum, a gente pode enxergar um pouco da natureza de Jesus, quem é Jesus. Então, por isso que esse nascimento tão misterioso. E uma cena, assim,
próxima, né, que aconteceu ali também, instantes depois, é o dos pastores, narrado por Lucas. Lucas conta que haviam pastores nas redondezas que enxergaram um grande clarão, né, uma luz muito intensa. Talvez, né, quem sabe, essa luz que José se deparou. E que eles, está escrito que eles encheram-se de medo. Então um anjo lhe apareceu, dizendo: não temeis, pois aqui vos trago novas de grande alegria, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador. E nesse instante, então, ouve-se um coro de anjos, né? Deve ter sido um momento belíssimo. E nesse coro, nessa música entoada, diz: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. É isso que está narrado em relação aos pastores, isso que está escrito. E outro momento também relacionado ao nascimento de Jesus, embora não tenha sido no mesmo dia, é a visita dos 3 reis magos. E a primeira pergunta que se faz, né? Por que 3 reis? Também existem estudos, mas aqui vamos falar assim, do 3, né? O 3 que envolve toda a história de Jesus, do nascimento à ressurreição. Então, ele é nascido no mês 12, visitado por 3 reis, debateu com os doutores do templo aos 12 anos, teve 3 anos de ministério, 12 apóstolos, entregue por 30 moedas de prata. Pedro negou 3 vezes, Pilatos declarou sua inocência 3 vezes, caiu 3 vezes durante o Calvário, houveram 3 cruzes, 3 Marias choraram ao pé de sua cruz, foi morto aos 33, né? Ao entregar o Espírito, foi morto, entregou o Espírito, né? Quer dizer, ao entregar o Espírito, abateu-se uma escuridão por 3 horas, foi da hora 6ª até a hora 9ª, e rasgou-se o véu do templo que tinha 12 centímetros de espessura, e ressurgiu ao 3º dia. Então, o 3 está presente em toda a vida de Jesus, pautando toda a vida de Jesus. E os reis magos? Lucas, na verdade, nos evangelhos canônicos não há referência a reis magos. Lucas fala em magos que vieram do Oriente. Essa referência a reis vem da tradição, né, dos cristãos, passando aí pelos séculos essa informação de que eram 3 reis. E consta também de textos históricos e do Evangelho Armênio da Infância de Cristo. Também tem lá essa informação que eram 3 reis. E magos, por que magos? Magos, porque grandes conhecedores, sábios. Mas era um conhecimento, uma sabedoria que ia além do que era mais comum, né? Alcançava ciências assim que não eram raras, né? Não eram todos que conheciam. E dentro dessas ciências que os reis magos conheciam estava a astrologia, foi o que lhes serviu para encontrar o Salvador, o lugar onde havia nascido o Salvador. Então, o nome deles é Melquior ou Belquior, em hebraico Melchior, que significa rei da luz. Gaspar, na língua original, Gataspar, que significa o branco, e Baltazar, ou na língua original, Bitzaria, que significa o senhor dos tesouros. E os presentes, né? Também há muitas interpretações, mas vamos falar que está mais assente, né? Que consta mais nos estudos. O ouro, um presente ofertado a reis, né? Significando, então, a realeza de Jesus, e também foi providencial como recurso para prover as despesas para a fuga para o Egito, para fugir da matança dos inocentes. O incenso era usado em rituais, né? Portanto, associado a Deus, a divindade, a purificação, né, de ambientes. E a mirra,
por sua vez, era usada para embalsamar corpos. Então, significando uma referência ao martírio que haveria de passar e também à eternidade de Jesus. Então, esses são os significados mais atribuídos a esses presentes. Vamos, então, ver agora como foi retratado esse momento do nascimento de Jesus. Não estamos ouvindo, Wagner. Então, a Adoração dos Reis, Peter Paul Rubens, 1617. O Rubens, ele não é um artista, ele não é contemporâneo de Leonardo da Vinci, do Michelangelo, ele não é exatamente da Renascença, ele é de um movimento que veio na sequência, o Barroco. E aí a cena da visita, o momento em que os reis chegam até o local onde o Jesus estava com a sua família. E aí eles vêm com a embaixada, né? Então são reis. Aqui já é essa representação eles enquanto reis, enquanto autoridades na terra, né? Líderes. Tem alguns detalhes aqui na pintura. A pintura é repleta de personagens, porque imagina o que é que você tem 3 reis chegando numa estalagem, chegando num lugar extremamente simples. E isso é algo que chamaria muita atenção das pessoas que estivessem em volta, vendo aquela comitiva de reis, né, de autoridades. Eles não vinham só eles vinham em comitiva, né, então ele representa aí no fundo ali um personagem ali atrás. E as pessoas, imaginam que os populares eles ficariam assim impressionados em ver aquela realeza naquele lugar tão simples. E aí tem um detalhe interessante, Maria também é da realeza. Ela tem sangue real, mais uma vez. Só que aqui nesse momento, o Rubens ele não retrata, ele não utiliza a questão das cores, o símbolo das cores da mesma forma, mas representa ela com uma roupa nobre, né? Então, ela é nobre, ela conhece da nobreza, ela sabe como lidar entre a realeza, né? Entre os reis, entre a etiqueta, né, real, ela conhece, né? Então ela não se intimida, né? A expressão dela não é de quem está intimidada com aquela realeza, né? Lúcida, consciente da missão do filho, ela segura o filho para que o rei se ajoelhe e faça lá, se prostre diante do rei menino, de Jesus, e beije os pés dele, né? Uma reverência, né? A mais alta reverência é você beijar os pés, né? Beijar os pés de outra pessoa é uma reverência altíssima. Você está reconhecendo que você respeita a história daquela pessoa. Você beija, você não é digno nem de estar no nível dela, você só é digno de estar aos pés dela. Simbolicamente é isso que representa beijar os pés de uma pessoa. É você reconhecer a história daquela pessoa, o que é por onde ela andou, e saber que você não é digno de estar no nível dela. Então a Maria segura Jesus muito pequeno e Jesus com a mão em cima abençoando, né? Então Jesus também tem uma expressão de menino diferente, né? Ele está prestando atenção no que está acontecendo. E aí você tem aí 3 reis representando com roupas de três estilos de realeza diferentes, né? Então você tem um rei com uma roupa de uma realeza europeia. Aí você tem um rei africano aqui atrás, de amarelo, e você tem um rei árabe, né? Então você tem, assim, é como se você estivesse representando 3 reis de povos dos outros povos do mundo, né? Que não eram ali da região de Israel, né?
Você tem os árabes, os africanos e os europeus. Simbolicamente é isso, é como se eles representassem a humanidade fazendo reverência às mais altas autoridades do mundo, fazendo uma reverência a Jesus, o Rei dos Reis. E aí a gente vê os presentes, né? Incenso, ouro e mirra. Então o rei se aproxima, dá o presente e cumprimenta. E aí o movimento da tela é isso, você tem aqui os auxiliares dos vassalos aqui dos reis, aqui levando o presente para poder o rei, quando chegar a vez dele de cumprimentar, ele entregar na mão o presente. E aí tem um detalhe nessa pintura, que os populares, né, as pessoas que estão em volta, você tem guardas, os guardas pessoais aí de alguns dos reis, aí você tem um personagem que está olhando para fora, né? Você tem e aí para onde é que ele está olhando? É interessante porque o que moveu o que fez todo esse movimento da chegada deles foi a Estrela do Oriente. E onde é que está a Estrela do Oriente nessa cena? Ela está presente, a gente não vê ela aqui, mas ela está presente. E é para onde esse personagem está olhando, né? A Estrela do Oriente a gente vê no facho de luz que entra na cena. E se você olhar com calma, percebe que ela é muito fina, assim, ela clareia só uma parte da pintura. É mais ou menos essa marcação aqui, né? Então é como se ela estivesse lá fora, no alto, entrando nessa estalagem, um feixe de luz, chegando até Jesus e até Maria. José está aqui atrás, ele não está muito visível, né? Então a estrela está clareando Jesus e quem está perto dele, né? Está ali recebendo a luz da Estrela do Oriente também. Então, e aí, para concluir aqui a nossa apresentação, a gente está mostrando aqui esse trabalho também do Leonardo da Vinci, que é um outro tema medieval, Salvator Mundi, que é Jesus, é um tema comum no Renascimento e na Idade Média, e aí Leonardo da Vinci representa de uma forma surpreendente, diferente de todas as outras vezes que esse tema foi representado. Então, na verdade, Jesus é como se ele estivesse segurando o mundo com a mão esquerda, e com a mão direita ele está transmitindo uma bênção. É um símbolo das mãos, é um símbolo de ele está transmitindo uma bênção para as pessoas, e o globo é transparente, representando que para Jesus, tudo que acontece aqui no mundo, né, para ele ser o Salvador Mundi, o Salvador do mundo, nada está escondido dele, ele vê tudo. Tem clareza de tudo que acontece aqui. Então, essa obra também tem um detalhe, porque, tecnicamente, ela é a representação do vidro, né, uma esfera de vidro, ela é extremamente complexa de fazer para a época. Hoje em dia a gente já tem mais experiência, mas para a época era uma atividade extremamente complexa. E aí o Leonardo da Vinci faz isso e se destaca entre os pintores, por conseguir representar da melhor forma possível uma esfera de vidro. E aí, concluindo, Tito. Bom, então, renovar aí os agradecimentos pela atenção, pelo interesse dos senhores, né, prestigiando essa palestra. Nosso propósito é apresentar o que está escrito, né, para cada um fazer seus estudos individuais, e através desse estudo de cada um, tendo conhecimento dos registros, né, a gente construir uma visão de Jesus, né, a gente entender melhor quem é Jesus, né, sua mensagem, né, sua natureza, né, e cada vez mais ganhando força, né, dentro da gente essa intenção de ser mesmo um discípulo de Jesus, né, ser um de seus discípulos, um seguidor de sua mensagem. E Jesus, ele disse, né, que um dia todos serão seus discípulos, né? Todos serão ovelhas dele, um bom pastor e um bom e único pastor. Então, como mensagem de despedida e conclusão dessa palestra, vou reproduzir aqui uma palavra dele sobre isso, né? Ele diz o seguinte: eu sou o bom pastor,
o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Então, com estas palavras, eu me despeço aí, agradecendo a atenção de todos. Grato, meus amigos, também. Agradeço aí a participação de vocês e ficamos felizes aí com quem pôde acompanhar. A gente podem mandar os comentários no YouTube, a gente vai respondendo e acompanhem, tá? Nos acompanhem nas redes sociais e mais uma vez grato e Feliz Natal para os meus amigos e irmãos que estão acompanhando aí, tá? Boa noite. É isso.